Boa noite a todos e a todas que nos assistem, que acompanham mais uma exposição da Casa Espírita Fraternidade. Na noite de hoje, fazendo a nossa exposição, será a Vera da Rosa, que é trabalhadora da Associação Espírita Dom Feliciano, aqui de Canoas, e também é trabalhadora da área da família. Antes de começar a nossa exposição, nós convidamos a quem nos assiste a fazer as irradiações, que é esse momento em que nós nos reunimos através dos pensamentos para irradiar aos lares, aos nossos lares e a de todos que nos acompanham e também daqueles que nós temos em nosso pensamento. Nesse momento, então, fica o convite para todos os irmãos que se harmonizem e, através do pensamento, busquem para suas casas a harmonia, o amor ensinado pelo Mestre Jesus. Que possamos mentalizar os lares dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos. Que possamos irradiar harmonia, tranquilidade, para que todos possam passar por esses momentos diferentes em que vivemos com a maior paz possível. Nesse momento também te pedimos, Senhor, por todos os aflitos, por todos os que passam por alguma dificuldade, seja ela no campo material, seja emocional, espiritual, que possam ser acolhidos pela tua imensa misericórdia, que possam se sentir consolados, que possam lembrar dessa luz imensa que é o amor de Cristo, que nos guia e nos ampara em todas as dificuldades. Que possamos pensar nos irmãos que estão passando por momentos de doença, nos seus familiares, também nos profissionais da saúde, que tanto têm se dedicado a este momento que estamos passando. Possamos também lembrar dos irmãos desencarnados, lembrar daqueles que retornam à pátria espiritual, que possam ser amparados no imenso amor do nosso irmão Jesus, que possam se sentir acolhidos, que possam aceitar o auxílio da espiritualidade benfeitora. Pedimos também pelo nosso país. Pedimos que possamos, cada um de nós, manter nossos pensamentos positivos, esperançosos, com amor ao próximo, que possamos contribuir nesse momento de transformação que passa o globo terrestre, que possamos trabalhar o trabalho que Cristo espera de nós, auxiliando através do que nos cabe para a melhoria desse mundo. Que possamos confiar na bondade e na justiça divina, nos manter com a tranquilidade de quem tem fé, manter o nosso pensamento elevado e o nosso coração conectado com a paz, com a brandura e com o amor que Jesus nos ensinou. Que possamos, nos próximos momentos, assistir a mais essa exposição
refletir e fazer o melhor uso possível das palavras, dos ensinamentos dessa noite. Boa noite a todos. Hoje estamos aqui a convite da Casa Espírita Fraternidade. Nós teremos a exposição doutrinária extraída do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 17, a piedade. Então nós vamos ter a oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre essa virtude. Vamos nos aprofundar nesse capítulo, nesse item, e veremos o que o Evangelho nos traz. E ele nos diz que a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante ao espetáculo das misérias e do sofrimento dos vossos semelhantes. Esse é o convite que é feito no Evangelho de Jesus. Nos diz que a piedade é irmã da caridade. E nós sabemos que a caridade é fundamental para todos nós. Outra virtude que devemos trabalhar dentro de nós. O Evangelho já nos diz que fora da caridade não haverá salvação. Então, quando nós podemos desenvolver essas duas virtudes santas, que é a caridade e a piedade, nós estamos nos aproximando, nos encaminhamos a um estado angelical, de espíritos, por assim dizer, mais evoluídos. Quando o nosso coração se abre, se internece por aqueles que estão em sofrimento. Um exemplo simples desse acontecimento no nosso dia a dia, seja no conjunto familiar, seja no conjunto de trabalho social, enfim, é quando nós observamos um dos nossos no momento de dificuldade, de sofrimento. Quando nós, por exemplo, no momento que nós estamos enfrentando, aonde um dos nossos possa estar adoentado, acamado, e a gente entra naquele momento de necessidade daquele irmão para auxiliar e usa a ferramenta da piedade. Todos nós estamos no momento de sentir essa virtude mais aflorada, sentindo as dificuldades que estão assolando a todos nós nesse momento onde passamos por uma transição planetária. Daí nós verificamos a dor e o sofrimento do nosso próximo. E, claro, com certeza, vamos abrir os nossos corações e utilizar para com eles a nossa piedade, aquela piedade bem sentida, aquela piedade que nos emociona, aquela piedade que tem ação, que auxilia, que se compadece e faz aquilo que é necessário para ajudar quem está necessitado. No momento social que vivemos, nós verificamos muitas pessoas nessa frente de trabalho usando essa ferramenta da piedade, da caridade, por assim dizer. Até nos pequenos gestos aos mais grandiosos, vemos pessoas se comovendo pela situação de dificuldade do seu próximo. Às vezes, no prédio onde moramos, no bairro onde moramos, algum dos nossos irmãos que não podem sair à rua, não podem fazer as suas compras, por uma questão de cuidado, de zelo que o momento nos pede, e vai até lá e se oferece para fazer esse serviço. É ser piedoso, é ser caridoso, num sentido material, mas com certeza emocional também. Quando aquele que está necessitado se sente amparado, se sente muitas vezes até protegido pelo seu benfeitor.
É isso que nós podemos fazer pelos nossos em movimentos pequenos, dentro da família, no momento que todos nós estamos acolhendo, né, essa situação de transformação e vivenciando dentro do seio familiar ou do seio profissional adversidades da qual estamos sendo desafiados. E daí nós devemos compreender que devemos usar dessa virtude, a virtude que é santa e renovadora. Um exemplo também que nós podemos dar da piedade bem sentida e executada é a abnegação de muitos profissionais, principalmente na área da saúde, que estão na linha de frente, trabalhando, ajudando aqueles que estão muito necessitados, no leito, em sofrimento, com vários pesares, não somente físicos, mas morais. Aquela mão amiga que se dedica, que muitas vezes não se alimenta bem, não dorme bem, mas está ali de prontidão, um ser virtuoso. E muitas vezes dos seus olhos surgem lágrimas, porque aquele que é piedoso, ele chora escondido muitas vezes, ou próximo daquele que está necessitado, se comove com a situação. E essas lágrimas, elas são bálsamo para o sofrimento dos nossos irmãos, que tanto precisam nesse momento do auxílio, da compreensão, da caridade, por assim dizer. Né? Estão ali resignados, oferecendo esperança, acima de tudo, conforto e consolo. É um encanto espetacular. E o Evangelho nos fala que realmente tem um certo amargor, né? Não vamos dizer que não nos traz um amargor nesse momento de tristeza profunda, aonde a gente verifica um sofrimento muitas vezes extremo para aquele indivíduo, para aquele irmão. Mas nós devemos entender, né, que esse sofrimento faz parte da nossa transformação. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu passo, por assim dizer, dentro dessa caminhada evolutiva. E esse ato, né, que nós realizamos, quando ele traz esse amargor, muitas vezes é repelido por alguns de nós. Né? E nós vamos falando mais adiante o porquê que isso acontece. Mas quem usa dessa ferramenta de amor, de carinho, né, mesmo que saiba que existe ali um amargor, uma tristeza, né, ele sabe que lá no fundo da sua alma há uma recompensa natural, que é de servir, de ser útil, de amar, de proteger e amparar. E daí esse amargor se transforma em uma virtude amorosa, onde a dor ocupa outro sentimento, que é o sentimento de alegria por servir. Nós, quando usamos dessa ferramenta da piedade, né, com muito carinho por aquele que está necessitado, somos beneficiados sempre em primeiro lugar. Porque essa energia boa, né, essa energia de amar e ser solícito é muito importante. É muito importante porque nos renova e renova aquele que recebe também. Há toda uma troca de energia que ajuda na recuperação da alma em sofrimento. Ela não tem esses prazeres, né, que os gozos mundanos nos oferecem. Que a gente se apega muito. Eu quero ter prazer em determinada atividade, né, de que são diversas, e muitos de nós por aí estamos à procura somente desses gozos terrestres e deixamos de lado esses gozos celestiais. Porque é uma ilusão, né? Daí nós nos colocamos naquela situação de proteção,
e ativamos dentro de nós o orgulho e o egoísmo, que ainda temos bastante. Nós somos espíritos imperfeitos e o orgulho e o egoísmo ainda é uma marca que nós não estamos conseguindo apagar, por assim dizer, né? Dentro da nossa transformação. Mas já estamos, com certeza, nesse processo de transformação e por isso que devemos usar a ferramenta da caridade, a ferramenta da piedade, né? Duas virtudes espetaculares que nos transformam e fazem com que esse orgulho, esse egoísmo vá diminuindo dentro de nós. Porque, queridos irmãos, a piedade bem sentida, ela é amor profundo, ela é devotamento, ela é abnegação daquele que está no momento de infelicidade. É uma virtude por excelência espetacular, que nos transforma a nossa vida e que nos faz lembrar o nosso Mestre Jesus. Jesus, nosso Mestre, modelo e guia. E daí nós vamos lembrar do seu Evangelho. Daí nós vamos lembrar da sua passagem aqui na Terra, dos seus ensinamentos, da aplicação desta virtude que é a piedade. Jesus era extremamente piedoso, extremamente carinhoso, numa intensidade muito, mas muito grande, que só no seu olhar já era transmitido toda essa energia amorosa, toda essa energia de paz, de compaixão. E nós vemos Jesus no seu dia a dia usando da piedade, com a mulher adúltera, que seria lapidada e condenada. Ele a ampara, lhe ajuda, lhe compreende as suas dificuldades, lhe auxilia e pede que ninguém lhe julgue. É assim. Essa é a piedade bem sentida. A piedade que não julga, a piedade que ama e que faz pelo seu próximo tudo que está a seu alcance. Larga-se então essas vestes grossas que ainda temos de egoísmo dentro da nossa roupagem e vamos nos abrindo para esse amor supremo, esse amor celestial que todos nós temos condição de dar nas mínimas coisas. E, queridos irmãos, quando nós compreendermos que essa doutrina santa do Evangelho de Jesus, quando ela estiver restabelecida com toda a sua pureza aqui na Terra, né, onde todos os povos se submeterem a essa transformação, a essa doutrina amorosa, renovadora, nós nos tornaremos espíritos mais felizes. E aqui na Terra reinará a concórdia, reinará a paz, reinará o amor. E nós seremos piedosos e caridosos naturalmente. A nossa mão direita nunca saberá o que faz a nossa mão esquerda. Né? Então, nós temos que refletir sobre essa máxima. Né? Nós temos que compreender que esse sentimento é apropriado para a transformação de todos nós. Quando nós vamos nos transformando, dominando, né, por assim dizer, o nosso egoísmo, fazendo que o nosso orgulho seja diminuído e essas virtudes, como outras tantas, sejam valorizadas, nós estamos aí no processo de evolução e, como disse lá no início, nos aproximando desses seres angelicais que amam com a maior naturalidade. Um dia nós chegaremos lá, né? Nós iremos sentir esse amor com naturalidade. Não nos será nem um sacrifício, né? Abdicar de um prazer mundano para servir o nosso semelhante. Muito pelo contrário. E é prazeroso servir. Pergunte a todos aqueles que estão já nessa luta para o bem, né? Vamos dizer assim.
Pergunte a esses que são voluntários, aqueles que estão a trabalhar dentro das suas profissões para o seu próximo, se não é extremamente valoroso estar nessa situação de servir sem querer nada em troca, né? Então não devemos abafar dentro de nossos corações essas emoções de piedade, não devemos nos endurecer, devemos atender aqueles que estão aflitos, que estão em suas misérias e não ficar preocupado que isso vai nos perturbar, isso vai nos tirar do nosso conforto, né? Nós costumamos dizer da nossa zona de conforto, quando nós usamos da empatia. Quando nós nos colocamos no lugar do nosso semelhante, quando nós percebemos, né, aquela dor e como se fosse nós que estivéssemos a enfrentar aquela jornada, a gente se estremece. Muitas vezes fica com medo, que é natural, se apavora em alguns casos, né? Mas quando a gente usa da nossa fé raciocinada, do nosso equilíbrio, nós vemos que nós temos condição de superar isso e auxiliar. Auxiliar aquele que está ali nos estendendo a mão e pedindo socorro. E vamos socorrer, né? Vamos socorrer. Porque essa tranquilidade que nós muitas vezes aparentamos, né? Ou que nós estamos a procurar, é uma tranquilidade ilusória. Né? Igual uma água parada que lá embaixo tem o seu lodo. Tá? Eu não vou me envolver nisso, eu não vou entrar nesse sofrimento, isso não é meu, é dele. Por que eu vou comprar, né, esse problema ou essa dificuldade? Eu não tenho ela pertence a ele. Aí é o egoísmo, né? Não, está tudo bem agora, está tudo tranquilo comigo, por que eu vou me preocupar ali com o meu vizinho que está com aquele problema? Eu vou perder meu sossego? É o egoísmo falando. Não, eu não tenho problemas. Não me importo com problema alheio. Orgulho. Né? Então, é tudo aparentemente, né? E às vezes estamos lá dentro das nossas águas paradas, no fundo, cheia de lodo, cheia de podridão. Né? E não queremos nem olhar para nós mesmos. E a piedade também se aplica a nós. Nós devemos ser piedosos conosco. Não é? A piedade também se aplica ao perdão, a se perdoar, né? Se perdoar a si próprio e a perdoar o seu semelhante, né? Então, que a gente pense, né? Que a gente pense sobre essa questão. Sem dúvida, né? A gente fala que o contato com a desgraça do outro, né? A alma voltada, né, para experimentar essa dor, ela sente um constrangimento e é natural que assim seja. É difícil, né? Põe uma vibração mais difícil, a gente fica naquela situação muitas vezes abalada, penarosa, vamos deixar muitas vezes de dormir, de se alimentar, né? E ficarmos numa situação desconfortável em relação àquela dificuldade, né? Mas é um sacrifício agradável a Deus, né? Tem um bom propósito, porque às vezes a gente perde o sono ou deixa de se alimentar por coisas que não são tão importantes, né? Coisas que são para motivar o nosso orgulho, né? Eu não dormi porque amanhã eu tenho que fazer alguma coisa, né? E daí você vai verificar que aquele assunto nem era uma coisa tão assim importante, né? Geralmente é relacionado à vaidade, às coisas materiais. Ou então, eu não vou poder fazer porque eu estou com a minha agenda cheia, como é que eu vou ajudar meu próximo? Eu tenho minhas dificuldades, a gente faz assim, né? A gente pensa sempre primeiro em nós. Mas os espíritos evoluídos, os seres angelicais, nós sabemos que é o contrário. Primeiro pensamos no próximo e automaticamente estamos pensando em nós. É uma proposta muito boa do Evangelho de Jesus. Jesus, como nós falamos, nosso mestre, nosso modelo e guia, também fazia assim. Andava com humildade, não usava de orgulho, não usava de egoísmo, passava o tempo todo se preocupando o que ele poderia fazer para auxiliar aqueles que lhe cercavam, seja na instrução,
fazendo que se esclarecesse, seja nos atos necessários para o momento. Jesus dormia pouco, comia pouco, descansava pouco e muito fazia. Muito fazia. E deixou esse legado maravilhoso para todos nós, onde temos a compreensão, né, que devemos nos modificar. Hoje os tempos não exigem tantos sacrifícios como no passado. A formatação é diferente, né? Às vezes nós devemos, por exemplo, largar um pouquinho dos meios de comunicações, do nosso aparelhinho de smartphone, né? Deixar aquele tempo que estamos ali verificando apenas notícias, né? Ou fatos, maledicências, e usar desse tempo para atender os nossos. Né? Porque a piedade, a caridade, ela deve ser praticada em casa. Às vezes tem ali um idoso necessitado de auxílio, de carinho, de compreensão, de um banho, de uma alimentação, de paciência. Que alguém leia alguma coisa, lhe conte uma história, lhe dê um conforto. E nós estamos, né, perdendo esse tempo precioso com outras coisas que não vão fazer a gente evoluir moralmente, nos transformando em seres angelicais, né? Porque nós vamos sim, com certeza, nos transformar. Nós somos criaturas já virtuosas, temos as nossas virtudes, devemos trabalhar cada vez mais elas. Tá? Então o Evangelho fala também que grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz, que se enternece ao aperto de uma mão amiga, e cujo olhar úmido por vezes de emoção e de reconhecimento para vós se dirige docemente, antes de se fixar ao céu, em agradecimento por lhe ter enviado um consolador e um amparo. Deus atua e nos usa para realizar o bem. Ele nos usa como ferramenta, né? Muitas vezes está ali um irmão necessitado e nós temos a grandeza de auxiliar. E aquele que recebe o auxílio agradece a Deus porque enviou alguém para lhe socorrer. Né? Nós vemos aí nas grandes calamidades quantas pessoas piedosas, caridosas, saem a recolher alimento, roupa, né? As campanhas de inverno que todos nós usamos, saem por aí a pegar doações para entregar àqueles que estão necessitados e aqueles que recebem, a alegria de receber o alimento que está faltando na mesa, a alegria de receber uma roupa para lhe agasalhar, lhe tirar do frio. Os seus olhos ficam úmidos de agradecimento, né? Seu coração pulsa mais rapidamente. Olha aquele benfeitor que nem sabe quem é, que está ali lhe estendendo a mão, lhe trazendo o alimento, lhe trazendo um conforto, um remédio. Né? Quantas são as circunstâncias que as almas piedosas, que têm por aí bastante, graças a Deus, estão nesse movimento, auxiliando quem precisa. Então nós vemos nesses períodos de dificuldade, como nós estamos enfrentando agora, muitas almas dedicadas a auxiliar o seu próximo, a manter nossos irmãos dentro de uma circunstância mais confortável, né? Onde o desespero não fique batendo a porta, não tenha aquele sofrimento intensificado, né? Seja atenuado. A piedade, é claro, ela tem um ar melancólico, né? Mas é celeste. É celeste porque é precursor da caridade, né? Primeira virtude que tem por irmã a piedade. Então, cujos benefícios nos enobrece. É isso que nós devemos buscar, né? Mas como vamos entendê-la em profundidade? Como vamos colocar em prática essa virtude? O caminho sempre nós indicamos é seguir o Evangelho de Jesus. É procurar um material de boa leitura, é se aprimorar, é estudar
Hoje temos aí muitas oportunidades que nem é necessário sairmos de casa para recebermos todas essas instruções, todos esses esclarecimentos. Tá? Nós, queridos irmãos, não podemos nos queixar. Vivemos numa era revolucionária. Tá? Uma era revolucionária em que ela traz para nós possibilidades infinitas. Então, nós não temos desculpas de não fazer. Tá? E digo para todos que fique para a nossa reflexão o tema dessa noite. Com muito carinho, com muito amor a todos vocês. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos esse pequeno espaço de tempo trazendo para todos nós o Evangelho de Jesus. Muito obrigado. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja dentro de todos os lares. Que assim seja. Convidamos a todos e a todas que assistiram essa exposição trazida pela nossa irmã para fazer a nossa prece de encerramento. Nesse momento, então, com o coração elevado ao nosso Pai, agradecemos pelos momentos de reflexão, pelos ensinamentos, pelo que podemos acompanhar nessa exposição. Agradecemos pela oportunidade e pedimos para que seja presente essa mensagem em nossos dias, para que passo a passo possamos, a cada ensinamento, auxiliar na nossa evolução. Muito obrigado por mais essa noite, por mais essa oportunidade, Pai amado. Que assim possa ser.